Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso. Mais um dia, Senhor. Mais um dia que amanheceu o sol brilhando, Senhor. Mais um dia, Senhor, em que eu acordei, Senhor, na esperança, Pai, de que o dia de hoje será melhor do que o de ontem, Pai. E tenho certeza, Senhor, se amanhã haverá, o dia novamente será melhor que hoje ainda. Porque o Senhor está comigo, Pai. O Senhor está conosco, Deus. A Tua palavra diz, Senhor, que eu tenho que confiar em Ti, Senhor. E eu sei que eu confio em Ti, Senhor. Eu dou graças a Ti em todas as coisas, Pai. Eu reconheço o Senhor em todos os meus caminhos, Pai. Porque eu sei que é o Senhor que endireita as minhas veredas, Pai. Abençoa, Pai, esse devocional, Senhor. Abençoa as pessoas que escutam e que prestam atenção nesse devocional, Pai. Porque nós estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para Te adorar, Te louvar e bendizer, Senhor, a respeito de Ti, estudar a Tua palavra, Senhor, e sentir a Tua presença no nosso meio. Eu sei que todos os dias, Pai, o Senhor fala conosco, o Senhor nos adverte, o Senhor nos alerta, o Senhor nos ensina e nos mostra a direção que devemos tomar. Então, Senhor, muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado mesmo, Pai. Abençoa, Pai, o Fábio, o Lucas, que aqui está nesta manhã, Senhor, e aqueles que, porventura, ainda vão se apresentar, Pai. Abençoa todos igualmente, Senhor. Abençoa as nossas famílias, abençoa, Senhor, nossos amigos, nossos vizinhos e todos aqueles que nos rodeiam, Senhor, que sintam a Tua presença, Senhor, que possamos ser instrumentos na Tua mão, Pai. Aviva-nos, ó Deus, aviva-nos. Dá entendimento e sabedoria espiritual. Capacita-nos, ó Pai, a estar na Tua obra, Senhor. Abençoa, Pai. A palavra de hoje, Senhor, é uma incógnita para nós, mas eu tenho certeza, Pai, que o Senhor irá nos revelar aquilo que está oculto ao nosso entendimento. Obrigado, Pai. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Geni. Bom dia. Vou fazer a leitura aqui. Consegue ler, Lucas? Consegue ler, seu Mário? Consigo. Né? Vocês querem ler Consigo. metade, cada um? O Lucas lê até o Vamos ler 12. aqui. Nós estamos em 3 aqui, né? São 21 versículos, né? Eu vou ler até o Isso. 12, seu Mário. O senhor lê o resto. Ok. Apocalipse, capítulo 9, versículo 1. O quinto anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como o dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos
preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulheres, e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens, correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego, Apolion. O primeiro aí passou, dois outros ais ainda virão. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha dos 4 pontos do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumo e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens. Isto é, pelo fogo, pelo fumo e pelo enxofre que saía das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens, que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem a demônios, e os ídolos de ouro e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Amém? Glória a Deus. Vou seguir aquela sugestão que o senhor falou, seu Mário. Já vou ler o 10 aqui também pra gente. Isso. Pode ir. A gente comenta os 2 capítulos. Perfeito. Então aqui, ó, capítulo 10, Apocalipse. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escreva. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe. Já não haverá demora,
Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouve, vim, a voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: Vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, o anjo dizendo dizendo-lhe que desse o livrinho. Ele então me falou: Toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e eu devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: É necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Muito interessante, né? É um, esse livro de Apocalipse eu vejo assim, é uma reflexão para todos nós, entendeu? É para aqueles que não conhecem a palavra de Deus também, quando chega aqui, eles se atemorizar, procurar buscá-lo, procurar ter comunhão, se aproximar dele através da palavra, porque no Apocalipse existem coisas, figuras que não tem nada a ver materialmente falando, mas espiritualmente a pessoa discerne o que Deus quer falar com a gente, quer nos mostrar, quer nos alertar. Enquanto você estava lendo aqui, ô, Lucas, quando você terminou de ler, eu demorei para começar a ler, porque eu estava viajando. Eu me lembro que quando eu ainda estava atuando como técnico de máquina de costura, que eu ainda tinha minha loja, eu fui chamado para consertar uma máquina exatamente na casa onde eu comprei o carro, onde eu fui abençoado com aquele carro, que eu já contei o testemunho para vocês que Deus me deu, né? A oportunidade de ganhar um carro, né? E eu fui chamado para consertar uma máquina ali naquela casa. E quando eu ali cheguei, eu sentei sobre a máquina e quando eu entrei, aliás, quando eu entrei para consertar a máquina estava num quarto onde tinha 3 mulheres em volta de uma cama com uma senhora de idade que tinha mais ou menos, eu creio eu, na época ela estava com mais ou menos 98 anos de idade, uma idosa. E eu olhei para ela e ela tinha um buraco no nariz. Era um câncer que estava comendo o nariz dela. E ela estava sendo cuidada por aquelas 3 mulheres. Aí eu sentei na frente da máquina, assim, era uma máquina antiga, né? Quando eu li aquela mulher, eu falei, meu Deus do céu. Porque eu lembrei dessa palavra aqui, que, que muitos pediam a morte e não achavam, não encontravam, entendeu? E então existe isso hoje em dia. Quantas pessoas estão na cama, passando por dores terríveis, sabe que a condição dela é irreversível, a não ser que Deus mude a situação, porque nosso Deus é um Deus do impossível, né? Mas quando a pessoa não conhece esse Deus, ela não tem no que se apegar. E ela se sente numa situação que é melhor morrer, mas a morte não vem para ela.
Porque existem coisas a ser consertadas, existem coisas para colocar em ordem na vida do ser humano. E quando eu ali sentei para consertar a máquina, eu vi que não tinha nada de grave na máquina, mas que eu estava ali para colocar aquela casa em ordem. E olhei para aquela mulher e falei: o que que é isso? E aquelas mulheres começaram a chorar, olha só. Elas começaram a chorar. As três começaram a chorar. E disseram: essa é minha avó, é a sua cuidadora. E a outra, eu estou aqui porque elas duas não conseguem cuidar dela sozinha. Elas se batem na cama. A mulher estava uma mulher de 98 anos, amados, com as mãos e os pés amarrados. Pode uma coisa dessa? E três pessoas para cuidar dela. Era uma coisa assim que eu achei assim, sabe? Fora de série. Eu falei: sabe o que acontece, amados? Eu vim aqui, não foi para consertar essa máquina aqui. Deus me enviou aqui para colocar essa casa em ordem. E Ele está me dizendo aqui agora que se a família não se reunir aqui em volta dela e não pedir perdão, não perdoar ela, e tem pessoas que ela também precisa perdoar, ela não vai partir. Ela vai continuar nesse sofrimento e vocês também vão ficar sofrendo, porque vocês vão ter que ficar cuidando dela como vocês estão cuidando. Vocês passam dias e horas e noites aqui ao lado dela. Vocês não têm paz de espírito, porque essa senhora está nessas condições. Isso é a causa da falta de perdão, é o pecado, é os erros cometidos. Então você vê, amados, que a morte não vem para as pessoas quando elas querem, porque já não adianta mais viver, porque elas se acham numa situação irreversível. E ali, amados, eu comecei a cantar. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Amados, aquilo foi como um bálsamo. As pessoas choravam e choravam e choravam e choravam. E eu falei assim: olha, eu vou voltar aqui e eu quero que vocês convidem toda a família, todas as pessoas que podem estar aqui. E nós vamos fazer um culto aqui. E Deus vai revelar as pessoas que estão com ódio dela, que aborreceram, ou que ela aborreceu. E vocês vão se consertar, porque enquanto isso não for feito, ela não vai partir. Vocês creem nisso? E elas disseram que sim. E aí, amados, na semana seguinte, eu fui lá novamente, no dia marcado, na hora marcada. E estava toda a família em volta. A casa encheu, os parentes ali. E eu li a palavra de Deus. E ali houve choro, houve perdão, houve abraço, houve arrependimento. E aquela senhorinha que estava sofrendo, ela começou a sorrir.
Ela sorriu, coisa que ela não fazia há muito tempo. E no dia seguinte, amados, ela partiu. Então existem coisas, está aqui, que precisa ser consertada, amados. Todos nós, amados, temos problemas, temos lutas, temos dificuldades. O inimigo, nosso adversário, ele arma para cima da gente. Ele faz com que o seu irmão, ou seu empregado, ou seu amigo, ou seu vizinho, se ire contra você por causa de coisas insignificantes. Às vezes por causa de uma palavra. Às vezes por causa de uma diferença. E o que acontece? A própria Bíblia nos relata que o salário do pecado é a morte. Mas também nos relata que o dom gratuito, que a palavra de Deus, ela nos restaura. O dom é a vida eterna. Mas nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. E nós só podemos conhecer a Deus através da palavra. A palavra nos é revelada. Quando eu disse aqui, lá em João capítulo 1, que no princípio era o verbo, que o verbo estava com Deus, que o verbo era Deus, é porque o verbo é a palavra, e a palavra é Deus. Então, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Hoje eu postei no meu status, se você foi humilhado, se você foi ofendido, se você foi machucado, faça um BO. O que quer dizer BO? Leia a Bíblia e ore. B, Bíblia. O, oração. Combinou, né? Faça um BO. Leia a Bíblia e ore. Está resolvido o seu problema. Está solucionado. Porque através da Bíblia, Deus vai revelar para você aquilo que está oculto no seu entendimento. E você orando, você se aproxima de Deus e Deus vai te perdoar. Deus vai te abraçar. Deus vai se apresentar para você. Então, todas as coisas, amados, são solucionadas através do entendimento da palavra de Deus. E eu vejo aqui Apocalipse, capítulo 9, 10, 11, 12, todos que nós já lemos, que tudo aqui é para o nosso crescimento. É para o nosso crescimento. E vocês estão aprendendo que nada é por acaso. Tudo tem um propósito. Vocês vão ainda confrontar com essa situação que eu já confrontei várias vezes. Não foi só uma vez, já contei o testemunho para vocês de uma casa que deixaram eu consertando a máquina, a mulher saiu e eu olhei no quarto lá, tinha um sujeito definhando com câncer. E ali eu orei, ele aceitou Jesus e pôde partir salvo. E tem mais, e não foi só esses 2 casos, não, são vários casos que eu tive que presenciar, que eu tive que entrar na casa. Aqui em Mauá, uma vez eu fui na casa de um cunhado meu. A mãe dele estava há vários meses numa cama e não partia. E essa mulher gritava de noite, e o povo não tinha sossego, amados. Eles não tinham, a família estava sofrendo muito. A minha cunhada me levou lá. E eu entrei na casa. E quando eu comecei a orar,
a janela, o vento, sabe, irmão? A cortina começou a... Houve um reboliço naquela casa, naquele dia, e eu orando e pedindo, Senhor, e falei pro meu cunhado, ó, daqui a 3 dias ela vai partir. Agora ela já pode partir. Então, amados, são coisas que eu e você, nós temos que participar, nós temos que levar a palavra de Deus para aquelas pessoas ali. E as pessoas têm que entender que Deus tem um propósito em todas as coisas. E se Deus... E essa mulher, essa última aqui, que houve o reboliço lá na cortina, ela era da congregação cristã. Ela frequentava a igreja e estava sofrendo. Por que isso? Porque havia coisas a ser consertadas ali e ela não podia partir na situação que estava. Então, amados, aquilo que a gente faz de errado, a falta de perdão, a falta de conciliação, não só afeta aquele que magoou, mas o que é magoado. Aquele que não perdoa, ele vive com peso nas costas. Ele dorme, acorda e anda o dia inteiro, a vida inteira, com a outra pessoa dentro dela. Por quê? Porque ela não perdoou, porque não houve um acordo, um entendimento. E isso no mundo espiritual é muito forte. Se não houver perdão, se não houver conciliação, você paga o preço. A outra pessoa paga o preço. Então, tudo, irmãos, no reino espiritual tem que estar como se fosse uma engrenagem funcionando perfeitamente, para que você prossiga, para que a outra pessoa prossiga. Não tem como você seguir adiante. Não tem como você ter paz de espírito se você não estiver em paz com o seu próximo. Como você viver na presença de Deus se você não estiver em paz com o próximo. E isso que a palavra de Deus nos revela em Apocalipse e em toda a parte da Bíblia. Porque esse livro aqui é para você refletir. Ah, mas o que quer dizer isso aqui? Ah, foi dito que nós fizemos dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Amados, olha o que está acontecendo agora lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. Está queimando como fogo, o fogo está destruindo tudo. O povo rico ali só mora gente milionária, bilionária. Casas, mansões sendo queimada, consumida pelo fogo. E um fogo que eles não conseguem apagar. E olha que os Estados Unidos têm muitos recursos. Mas e aí? Tudo isso são sinais, amados. São sinais dos fins dos tempos. Mas o mundo não está nem aí. Aqueles que vivem para o seu bel prazer não estão nem aí. Amém, amados? Eu abro a oportunidade para vocês também fazer algum comentário.
presente que ontem, no em capítulo 8, 9 e 10, ele vem falando sobre, sobre as tormentas, né, que haverão na terra, né, sobre as destruições. A cada anjo que vem tocando a trombeta aqui, a terra vem sofrendo, as pessoas, né, vem sofrendo, vem morrendo, sendo chamada ao arrependimento também, né. Isso colocou algo aí muito forte aí, que as pessoas procurarão a morte e não encontrarão, né? Porque ainda falta algo, né? Falta o perdão, falta o arrependimento, falta se prostrar a Deus e encontrar, né? E o que me chama muita atenção aqui no final do 9 também, né? E mesmo assim, passando por todas essas coisas que estão acontecendo, né? Alguns homens ainda terão dificuldade de reconhecer quem é Deus, né? Estarão prostrados ao demônio, estarão ainda desalinhados, né? Tem uma parte aqui que fala, né? De 5 meses estarão em tormentas, né? E, e é o que você falou, né? É um livro muito difícil, né? De ler. Ele é difícil pela complexidade do próprio texto, e ele é difícil também, né? Por causa do temor que ele traz, né? E também pelo que vai acontecer, né? Porque todos nós amamos os nossos irmãos, né? E quando a gente vê que isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Nos traz aflição, né? Nos traz aflição no coração e, e ao mesmo tempo Deus diz para que nós fiquemos, né? Tranquilos, né? Mantenhamos o ânimo em todas as situações, né? Fique apegado a Ele. E, porém, é bastante desafiador, é bastante desafiador. A gente tem que. É o BO aí que o Somário falou, né? Bíblia e oração. Bíblia e oração, pedir discernimento, pedir mansidão, né? Paz no coração, para que seja entregue, né, a dose necessária para a gente todos os dias, para que a gente possa seguir a nossa caminhada, confiante que tudo vai dar certo, né? Tudo vai dar certo. A gente sabe que o propósito de Deus, ele vai chegar para todos, né? Para que todos possam se prostrar e reconhecer quem é Deus, né? E que esses irmãos que tardam, né, a reconhecer, o dia deles possa chegar, né, e entender que Jesus Cristo tem poder, né, que Ele é o Salvador, e conhecer que nós precisamos ter mais humildade, né, precisamos perdoar, precisamos crer e se livre, né, para que se livrem de todo esse sofrimento aqui que vem descrevendo aqui no Apocalipse, né, que nós possamos, né, todos nós aqui, né, junto com muitos outros irmãos, estarmos selados, né? Estarmos selados, recebemos o selo para que a gente possa estar separados, né? Separados. E que nós possamos estar tranquilos, que nosso temor a Deus não seja por todas essas coisas que vão acontecer, por todas essas coisas fortes que estão aqui no Apocalipse, exortando, amedrontando, mas que nós possamos estar presentes, né, na presença de Deus, porque Ele é bom, né, porque Ele é agradável, perfeito, e porque amar é bom, porque ser generoso é bom, porque receber um abraço é bom, porque não estar em contenda é bom, estar longe do pecado é bom.
porque Deus é bom, não por medo da perdição, mas mas pelo amor que a gente tem, aquilo que Deus traz ao nosso coração, e essa renovação diária. É, você deveria falar isso, mas eu estou torcendo para acabar logo esse capítulo, esse livro. Não, fica tranquilo. Ontem eu fui buscar minha filha, né, lá no bairro, lá no Caçula. No meio do caminho, já que eu estava voltando para casa, encontrei a dona Cleide, coitada, aí na pé. Aquela viúva minha, conhecida de vocês aí. Ela ia tomar injeção. Aí eu coloquei ela dentro do carro, voltei, levei ela lá na farmácia. Enquanto ela estava esperando para tomar injeção, passou um vizinho nosso lá, um cidadão, não tenho muita amizade com ele, mas eu sei que ele passa todo dia com o cachorro dele na frente da minha chácara aqui. Ele dá uma volta, passei com o cachorro dele, e eu parei, chamei ele, e dei um abraço nele, falei, olha, feliz ano novo. Eu tenho um presente aqui para você. E peguei aquele devocional que eu tenho, porque eu mandei para o James, né? Que eu compro de caixa. Graças a Deus, Deus colocou isso no meu coração. Eu compro de caixa. Eu peguei o devocional e dei para ele, falei, tá aqui, meu amigo, ó, a boa semente. Isso aqui é para você ler a palavra de Deus. Tem uma palavra aqui, durante o ano inteiro tem uma palavra, todo dia tem uma palavra diferente aqui da parte de Deus para você. Você é meu vizinho, eu quero bem a você. Porque nós precisamos viver em paz em comunidade. Eu sei que você é um homem de Deus. Você é um homem que traz paz. Você é um homem, um cidadão aposentado, está tranquilo. E eu sei, e eu reconheço que se sua casa pegar fogo, eu tenho que ajudar a apagar o fogo da sua casa. Porque se eu deixar a sua casa queimar, a minha vai queimar depois. Então, amados, nós precisamos estar sempre ajudando um outro. Porque se eu não apagar o fogo da sua casa, certamente a minha. Então nós temos que estar unidos. Aqui é a palavra de Deus. Leia, reflita nela. Você vai gostar desse livro aí. Ô, seu Mário, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Fico contente ali. Eu nunca tinha dado um abraço nele, nunca tinha conversado praticamente com ele. Mas naquele momento eu achei oportuno. Falei, agora, já estou aqui com esse livro aqui na mão, vou fazer um presente para ele, eu tenho certeza que ele não vai se recusar. E aí a gente, né? Ele pôde ver em mim uma pessoa diferente, uma pessoa que ele pode contar comigo, né? E a partir daquele momento, eu vou contar com ele, porque quebramos assim uma diferença que podia haver. Então, amados, nós precisamos, sabe, nos manifestar. Não importa quem seja o outro, dê o primeiro passo, estenda a mão, estenda a sua mão, porque a outra pessoa muitas vezes é tímida, muitas vezes não tem aquilo que você tem. E nós, irmãos, que temos Deus em nós, nós temos muito a oferecer. É aquilo que a palavra fala. Nós somos pobres, mas enriquecemos a muitos, não tendo nada, mas possuindo tudo. Porque todas as coisas nós podemos naqueles que nos fortalece. Então é Deus que nos fortalece, amado. Então nós podemos tudo. Eu não conhecia ele, não tinha amizade com ele assim, eu só via ele passar aqui na frente do meu sítio com o cachorro dele. Não sei, mas aquele dia eu fiz amizade com ele. Eu deixei ele contente, ele saiu sorrindo. Oh, feliz ano novo, feliz ano novo. E é assim que nós temos que proceder, amado. Porque todo ser humano tem problema, ele tem coisas dentro dele que ele precisa tirar de dentro, ele precisa pôr para fora. Tem fardos carregados. E quando a pessoa conhece a Deus, sabe, irmão, a gente anda flutuando. Você não percebe, mas quando você está em paz com Deus, em paz com a sua vizinhança, em paz com a sua família, você flutua. Você corre e não se cansa. É assim que nós
Temos que ver. A palavra de Deus aqui, cada versículo desse aqui, irmão, eles não mostram essas coisas. Eles não mostram tudo isso, entendeu? É só a gente ver cada momento, Hum. né? Eu ia fazer Fala, uma Lucas, pergunta. um pouquinho, meu querido. Eu quero ouvir você, Lucas. Então, ó, aqui no versículo 9 do capítulo 10, do 9 ao 11, fala assim: Assim me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: Pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca. Mas, ao comê-lo, senti que o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Aí eu queria trazer aqui uma pergunta para vocês. Vocês tiveram um entendimento, como eu tive, de que esse livrinho é a Bíblia e são da palavra de Deus aqui? Ele fala Sim, comam, e quando você come, ele, na sua boca ele é doce como mel, né? Só que aí quando ele fica no seu estômago, vamos dizer assim, ele fica digerindo ali, né? Ele fica guardado, ele fica amargo, porque ele não é para estar ali, né? Ele é para ser proferido, ele é para você falar, para você profetizar. Tanto que aqui ele fala, ó, então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, ele mandou ele proferir, ele profetizar. Vocês tiveram esse entendimento também, ou eu tive esse entendimento As sozinho aqui? notas, ele diz o seguinte, Lucas, que esse livro, ó, o livro contém boas novas de julgamento e sofrimento, de acordo com o padrão de Ezequiel. E aí, assim, o doce como mel, quer dizer o seguinte, ele fala que só dá referência a Salmos e Ezequiel, mas a palavra de Deus provê comunhão com Deus e a sua bondade. Portanto, a doçura acompanhada até uma mensagem, acompanha também uma mensagem de julgamento. Note a semelhança íntima com Jeremias. Primeiro, o profeta sente alegria em sua comissão, mas suas palavras são rejeitadas. Em sua alegria se torna uma amargura. Bom, o que veio na minha reflexão aqui, talvez seja o que você falou aí, porque a palavra de Deus ela confronta, né? Então, a partir do momento mesmo, ela traz um alívio, mas ela também traz uma carga, né? Uma responsabilidade, né? Talvez seja isso que é essa amargura no estômago aí, né? Que em algumas pessoas a digestão não será tão suave, né? não, não é talvez, não, é verídico, é isso mesmo. É com certeza. Porque a palavra de Deus, no começo, ela é doce, você recebe ela é revelada, né? Então ela é doce. Mas quando ela chega lá, para você, no estômago, você vai se confrontar você, o seu passado, as suas atitudes, os seus erros, se torna amargo, porque vai doer em você, vai doer. Então você fala, poxa vida, mas eu fiz tudo isso de errado e agora o negócio está pesado para mim, tem um preço a ser pago. Então se torna amargo, mas ao mesmo tempo é bom que amarga, porque você passa a conhecer, aí você vai tomar um antídoto para que a sua dor melhore. E qual é o antídoto? É continuar na palavra, é continuar refletindo sobre ela, é perdoar, entendeu? É buscar entendimento para que você possa viver, amado. Porque a palavra de Deus é um remédio para nós. Quando a gente está doente, a gente não tem que tomar um remédio muitas vezes amargo, principalmente o estômago. O estômago, por exemplo, eu, quando estou com dor de estômago aqui, o remédio é uma folha de boldo, e aquela folha amarga, viu, amados? Só que depois que eu mastigo ela, que eu degusto ela, meu estômago melhora. Aí eu fico mais tranquilo. Por quê? Hum. É o preço, né? Daquilo que eu comi e me fez mal. Na hora que eu comi foi gostoso. Poxa, eu tomei aqui, eu comi gostoso, comi até demais. Mas depois, cara, o bicho pegou. Então, você tem que tomar o amargo para sarar, entendeu? Então, tudo isso, a palavra de Deus aqui, ela nos revela isso. Tudo que você leu aqui, esse Lucas, é exatamente isso, né? Você viu aqui, o que que eu dei para o homem? O devocional? Um livrinho?
Rapaz, mas na hora que esse homem começar a ler esse livro, ele vai ver tanta coisa. Você já imaginou? Se ele realmente ler aquele livrinho que eu dei para ele vai descobrir coisas maravilhosas ali. Entendeu? Deus vai se revelar para ele através daquele livro. Mas aí ele vai se confrontar com ele mesmo. É o que fala aqui, né? Foi bem colocado aquilo que você colocou aqui. E bem colocado também o que você falou, Samuel. Flávio, Fábio. Hum, A legal. dificuldade mesmo que a pessoa tem de lidar com a palavra, né? Né, Lucas? A Como pessoa é? tá. Aí ela começa. Ela é transformada, né? Ela é transformada pela. Ela vai confrontando, confrontando e Né? que nós possamos ter. Isso que fala, né? Coragem, humildade e verdade, né? Coragem, humildade e verdade, né? A Camila lá do Paulo fala muito isso, né? Eu É, posso ter coragem, ter humildade para lidar com a verdade, né? Não é fácil, né? É muito mais fácil a gente brincar, né? Contar mentirinha, a gente contar mentira pra gente mesmo, nos enganar, né? Porque enfrentar a verdade dói, né? E passar por esse processo amargo ele não é fácil, né? É doloroso realmente, mas é gratificante demais, né? Gratificante, porque é a vida, né? Fonte da vida, né? Tem resultado, né? esse negócio do seu Mário que ele deu o livrinho de devocional, eu achei bem legal, porque esses dias, né, eu, esses dias eu conheci um rapaz, ele foi fazer uma limpeza para mim lá em Tampa, semana passada. Semana passada ou semana retrasada, alguma coisa assim. E aí, eu cheguei lá, né, no horário que eu combinei com ele, no dia que eu combinei com ele, e cheguei lá, eu já achei estranho. No comecinho que tava ele, a esposa, aí tinha uma outra menina que eu achei que era a filha dele, mais velha, mas depois eu descobri que era irmã, e um bebê. E geralmente não pode, né? Porque no, ali é um ambiente de trabalho, os supervisores da companhia chega, olha e tal, então não é profissional você levar uma criança para o ambiente de trabalho. Mas aí, até aí eu achei, aí até eu entendi, né? Ele não tinha com quem deixar, porque quem fazia a limpeza era ele e a mulher dele. Então ele não tinha com quem deixar, o filho era, acho que se não era recém-nascido, tinha um ano. E aí ele foi fazendo umas coisas que ele tinha que fazer, a limpeza da casa que tinha que fazer, e eu fui fazendo umas coisas, umas instalações, os negócios que tinha do lado de fora da casa. E aí essa menina que estava com o carrinho de bebê lá, estava próximo ali, né? E aí eu comecei a instalar as coisas que estava ouvindo, né? O que que a criança estava ouvindo no celular e tal, né? E aí eu comecei a perceber que ele estava ouvindo uma historinha de Jesus, né? Um desenho animado que contava historinhas de Jesus. E aí ali eu já fiquei assim, já incomodado, assim, no caso, não incomodado não no sentido ruim, né? Tipo assim, curioso, né? Para entender quem que era esse pessoal, né? Tudo mais. E aí eu fui falar com ele, com esse rapaz, que é o nome dele é Jefferson, e perguntei o que que ele fazia além da limpeza, né? Porque eu estava precisando de gente para me ajudar nos trabalhos. E aí, enfim, aí eu conversei com ele ali, ele falou fazer as outras coisas, eu chamei ele para trabalhar comigo um outro dia, né? E aí ele está trabalhando comigo já tem uma semana. E aí eu descobri que eu convidei ele para trabalhar comigo justamente porque eu vi ali que eles eram pessoas que acreditavam em Deus, né, em Jesus. E depois eu fui descobrir que esse rapaz ele é um missionário. Missionário não, ele é um evangelista também. Ele faz célula na casa dele, tudo mais. Ele está aqui há 5 meses. E engraçado porque Deus vai trazendo as pessoas que a gente precisa perto da gente, né? E ele tem me ajudado, tem ficado comigo aí. E eu tô querendo que ele fique fixo, né? Porque é difícil a gente encontrar pessoas que amam a Deus e têm temor a Deus, né? E que são pessoas de... ele parece ser um cara de bom caráter.
E é engraçado porque esses dias eu comecei. Como eu contratei esse rapaz, eu contratei outro cara também, e tem um cara que faz o time para mim. E aí, essa última semana, toda vez que um dessas pessoas estava ali comigo, perto de onde eu estava fazendo, aí eu começava a questionar se eles acreditavam em Jesus, né? Se eles conheciam e tal. E comecei a evangelizar o povo lá na rua. Engraçado. E aí, esse negócio que o senhor Mário falou do livrinho, do devocional, interessante, porque ontem um rapaz chamado Giovanni estava trabalhando com a gente lá, e eu fiz essa mesma pergunta, né, Giovanni, você acredita em Jesus? Ele falou, acredito. Mas assim, acredito e tal, mas talvez não seja da forma como você acredita, né? Aí eu fui perguntando mais, né? Ele me falou que ele participa já há muito tempo, que a família de espiritismo, né? Eles acreditam, ele disse que a Bíblia é praticamente a mesma, que eles acreditam, né, em Jesus, só que de uma outra forma, e que eles acreditam, na verdade, não no céu, né? Não na glória, eles acreditam que na reencarnação, eles reencarnam infinitas vezes, evoluindo, né? E assim, eu tentei falar para ele um pouco ali, o Igor estava comigo, me ajudou, e eu fiquei pensando, né, como que eu poderia apresentar mais um pouco para ele sobre o meu Jesus, né? Porque ele disse que sabe que é Jesus, só que de outra forma. Então, eu queria apresentar o meu para ele. Esse negócio do livrinho devocional é uma coisa bacana, seu Mário, porque ali você entrega vários versículos diários, né, ou normais, sem ser diários, que a pessoa, se ela tiver curiosidade, ela for olhar ali, com certeza ela vai se interessar e vai querer ler mais e buscar mais. É bem legal isso aí. Eu acho que eu vou pegar um livrinho devocional numa lojinha e vou levar para ele. Achei bacana a ideia. É muito bom. Eu tenho aqui, eu tenho devocional aqui, a Boa Semente, todo ano eu compro de caixa. Não é barato, porque sai mais ou menos hoje aqui, é uma faixa de R$ 13 cada um, né? Mas eu passo cartão lá em 3 vezes, 4 vezes, sei lá. Então, Deus me dá condições de estar pagando, né? Porque é tudo para é dele, ele me dá condições, eu pago. E eu dou esse livrinho aqui. Tá aqui, ó. Boa Semente, ó. Boa semente. Né? Aqui atrás está escrito assim: a luz brilhará em teus caminhos. Esse, entendeu? E desse ano aqui, tem todos os anos aqui, ó. 2024, 22, esse aqui que eu mostrei para vocês, 2018, esse 2023, está aqui o 2025, ó. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3:11. Isso aqui, devocional, letra gigante. Eu mandei um desse pro James, viu? Aliás, mandei 4. Um grande, 3 pequenos. Para ele meditar na palavra de Deus e fazer presente para quem ele desejar, né? Esse livro é um O devocional é livro. importante, muito bom. Muito bom o devocional, porque ele tem uma palavra para cada dia do ano. Uma palavra para cada dia do ano. Então ali a pessoa vai, né? Eu sempre aconselho para as pessoas falar, não saia da sua casa sem antes ler esse livro. O que está dizendo naquele dia. Por favor, atente para isso. Todo dia tem uma palavra de Deus para você. Se você ler, você vai sair de casa abençoado. Seu dia vai ser diferente. Porque a pessoa lendo a palavra de Deus, amados, a mente dela abre. Ela começa a aprender como é que ela tem que fazer para sobreviver, para andar nesse mundo aflito, cheio de conflito, entendeu? Ela vai ter paciência, se ela parar e refletir, é um benefício, não só para ela, mas para os outros também. Porque se a pessoa não faz mal para si, não vai fazer para os outros. Se a pessoa faz bem para si, ele vai fazer para os outros.
É muito bom isso, é muito bom. Eu Transformador aconselho, mesmo, Tomara. Porque o devocional é uma forma de a pessoa que tem mais resistência de ler a Bíblia, né? E não conhece, que ainda aquele café com Deus, por exemplo, não sei se você já viu, Lucas. Minha esposa, ela ganhou aqui, a gente ganhou aqui em casa. E foi revelador para ela. Realmente fez com que ela se aproximasse, sabe, tivesse mais intimidade, quisesse saber mais. Porque é uma forma introdutória, assim, de trazer a pessoa, receber uma dose todo dia, diária, e começar a perceber, né, os milagres de Deus, assim, na nossa vida, né? Realmente tem sido uma bênção. E esse ano agora já tem um novo, e ela acho que está lendo mais uns dois devocionais, assim, também, e lendo outros livros. Então, assim, ela não chegou na Bíblia ainda, mas vem trazendo, sabe? Vem trazendo para perto, assim, isso. E ela mesmo fala, né? Ela mesmo diz, sabe? Eu achei legal essa aí que você falou, Lucas, de a gente manter uns livrinhos, uns devocionais, assim, por perto, né? Para poder abençoar alguém, né? Porque realmente oportunidade de transformar, né? Outras pessoas. Legal, é muito boa essa ideia, porque aí, realmente, quando, por exemplo, aquela vez que você, foi dar exemplo desses dias, você falou que foi dar uma Bíblia para um amigo, uma pessoa da família, não lembro, a pessoa, opa, Bíblia, e aí, de repente, o devocional já é diferente, entendeu? A pessoa vai receber de outra forma. Minha esposa mesmo fez isso aí com as irmãs dela aqui em casa. Ela comprou dois livros e deu um para cada. Se ela tivesse pego a Bíblia e dado, realmente ia dar uma resistência, assim, para pessoa que, né, tem um preconceito, né? E aí, quando você vai dar um devocional, fala, lê esse livro aqui que tem bastante coisa relacionada a como educar as crianças, alguma coisa assim. Assim, quando a pessoa vai lendo, ela vai sendo envolvida, ela vai vendo a revelação e fala, nossa, que luz que tem isso aqui dentro, né? Luz, né? E aquilo acaba realmente exatamente, sendo um. Né? exatamente o que você está falando, o Fábio. É isso mesmo. Você quer ver, ó, só uma pinceladinha aqui na palavra de hoje aqui, ó, sexta-feira, 10 de janeiro. A revelação de Deus. Nenhum ser humano pode ver a Deus. Isso significa que ele não existe. Ele faz uma ponto de interrogação. Isso significa que ele não existe? Seria uma conclusão tola. Mesmo não podendo vê-lo, ele revelou sua existência de diversas maneiras. Por meio da criação, reconhecemos o Mestre pelo seu trabalho. O que se pode reconhecer sobre Deus está manifesto, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles, pelas, para que elas fiquem inexcusáveis. Aí está escrito lá, Romanos 1, 19, 20. Então a pessoa já, Romanos 1, 19, 20, se ela tiver uma Bíblia, ela vai lá ler essa parte. Por meio da nossa consciência e experiência pessoal, Deus deu a consciência ao ser humano como indicador de bem e mal. Romanos 2,15, olha só. Aí depois fala, nas circunstâncias da nossa vida, ele revela a sua bondade. Mateus 5,45, Atos 17, 25. Por meio do cumprimento da profecia, Deus, o único a saber o que o futuro reserva, nos deu muitas profecias na Bíblia. Lembrai-vos, eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio. Isaías 46, 9, 10. Por meio de Jesus Cristo, seu Filho, nele, Deus se revelou plenamente. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, este que está no seio do Pai, este o revelou. João 1,18. Deus de fato revelou a si mesmo. Todo aquele que desejar pode conhecê-lo e experimentar sua presença. Essa é a palavra de hoje. Então, o sujeito lê aqui, ele já se liga, não tem. Se ele tiver uma Bíblia e for mais curioso, ele já vai querer abrir lá.
onde está indicando aqui. E a palavra vai entrando na mente da pessoa. E a pessoa vai se aproximando de Deus. Por isso que eu acho que o devocional é interessante, viu? É o presente que eu dou para todas as pessoas que eu conheço e as que eu não conheço. Eu presenteio com o devocional. E a Legal. pessoa nunca vai esquecer de mim, viu? Nunca. Porque eu não esqueço da primeira pessoa que me deu um devocional. Eu não era crente. Eu me lembro dela até hoje. Uma senhorinha de idade, não está mais entre nós. Ela me deu um devocional. Rapaz, eu acho que foi daí que a minha vida mudou, viu? Ai, glória a Deus. O tempo passou, amados. Vamos. E vou ver com o Jurandir se ele quer trazer o capítulo 11 e 12 amanhã pra gente. Se ele não puder, aí eu trago pra gente amanhã. Tudo bem, tamo junto. Jogando 2 capítulos de vez para acabar logo. Vamos dar uma acelerada. É, não tem o Apocalipse ele tem umas partes aqui que é tudo repetido, é tudo quase a mesma coisa, entendeu? Então a Entendi. gente fica, vamos, Tá vamos bom. partir para frente aí. Beleza. Ai, ai. Esse dia eu fiz uma brincadeira lá no trabalho, né? Comecei a tentar falar de Jesus pra galera que trabalha lá comigo. Aí ontem, por exemplo, esse rapaz, o Giovanni, né? Engraçado que eu falei pra ele, a Bíblia é a mesma. Falou pra mim, né? A nossa Bíblia é a mesma que a sua. Aí eu falei, cara, a minha Bíblia não é igual a sua, não. Só se a gente estiver falando de outro Jesus. Aí ele falou, não, é a mesma. Aí eu falei, o que que fala a sua? Aí ele falou, não sei, nunca li. Cara, eu já li a minha não fala essas coisas que você tá falando, não. Aí ele, Já que é a mesma, então pega essa aqui, ó. Fala pra ele. Então vou lê ter essa aqui, que. já que é a mesma. Achei engraçado. Aí ontem a gente ficou um pouco mais tarde, né? Porque esse rapaz ele tá sem carro. E aí ele precisa, quando ele vai ajudar a gente lá, ele precisa de carona. Aí ontem eu fiquei um pouco mais tarde do horário, porque eu tinha que finalizar que eu não podia voltar mais naquela casa. Aí eu comecei a brincar com ele, Giovanni, você se ferrou, porque hoje eu só vou sair daqui 10 horas da noite. Aí o Igor tava lá também e falou, a gente só vai sair daqui quando ele aceitar Jesus. E já era 7, 8 horas da noite. Aí eu falei, Igor, a gente vai ter que batizar ele hoje aqui. Aí o Igor, vai ligando a banheira que a gente vai batizar ele. Aí começou a acelerar o cara. Lucas, ora aí para nós, Lucas. Encerrando hoje. Vamos lá. Senhor meu Deus, Pai amado, querido, Pai, gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, gratidão por esse devocional. A palavra dessa oração hoje vai ser gratidão, Senhor. Gratidão nos nossos corações por estar aqui mais um dia, com os irmãos em comunhão, em Sua presença, Senhor. O Senhor nos deixou uma palavra que quando nós estamos reunidos falando da Sua palavra, o Senhor está conosco. Então nós sabemos que o Senhor está aqui conosco. Pai, obrigado por estar aqui conosco, Senhor. Por estar presente em nossas vidas, Senhor, nos dando o alimento diário, Senhor, nos mostrando, nos revelando, nos ensinando, Pai, mostrando que dia após dia nós não sabemos nada. Nós temos que aprender mais e mais. Obrigado, Senhor. Coloca todos os dias humildade nos nossos corações, sabedoria, entendimento, Pai. Nos revela todos os dias mais e mais a Sua palavra. Arranca as escamas dos nossos olhos para que nós possamos enxergar claramente. Pai, Pai, quero te pedir também, Senhor, que o Senhor abençoe esse dia, Pai, abençoe o dia do Fábio, abençoe o dia do seu Mário, da Dona Marineide, da Jenny, que esse dia o Senhor esteja conosco o dia inteiro, caminhando ao nosso lado, que os seus anjos estejam ao nosso redor, nos protegendo a nossa casa, a nossa família, Senhor. Aqueles que ainda vão trabalhar, que o Senhor conduza o trabalho deles, Senhor. Que o trabalho deles hoje não seja um trabalho exaustivo, mas sim que eles sintam renovo nos seus corpos, que eles não se cansem. Pai, eu peço um renovo na mente, no coração. E eu queria agradecer, Senhor, porque o Senhor
cuidou lá do meu pai naquele hospital. Esqueci de mencionar aqui para os irmãos, mas ele já está em casa bem. E o Senhor conduziu tudo como a gente creu que o Senhor faria. Obrigado, Senhor, que o Senhor é fiel. Senhor, nós sabemos disso. O Senhor é fiel. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, e que amanhã nós estejamos aqui novamente em Sua presença, ouvindo um pouco mais de Ti, Pai. Obrigado, Senhor, e amém. Se alguém tiver algum pedido de oração, eu posso continuar aqui com um pedido de oração. Eu pedi também que o Pai do Céu continue protegendo a todos nós, nos cobrindo com o manto sagrado, protegendo nosso coração, nos guardando, nos fortalecendo, para que nós possamos ser luz todos os momentos. Que o inimigo não tenha poder sobre nós, que nós possamos estar revestido com a couraça da justiça a todo momento, que o poder de Deus, a força de Jesus impere a todo momento entre nós, e a força do inimigo não tenha poder, não tenha nenhuma ação, que caia por terra, que nós continuamos inabaláveis através da nossa fé em Jesus, da nossa fé em Deus, nós possamos estar com o nosso escudo da fé erguido a todo momento, nos protegendo, e através da palavra de Deus, que nós possamos estar lutando essa batalha espiritual, que a gente esteja com os anjos nos protegendo a todo momento, dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares, por onde nós passarmos, que nenhuma palavra do inimigo possa nos abalar, que nenhuma palavra do inimigo possa tirar os nossos sensos, que nós possamos estar alinhados com os princípios de Deus, e que nós não nos deixemos levar por ira, por raiva, por sentimento de frustração, por murmúrio, que nós possamos estar fortalecidos a todo momento, que a palavra de Deus entre profundamente no nosso coração e continue nos transformando nossa mente, transformando nossa alma, transformando tudo que tem que ser transformado, que nós sejamos cada vez mais seres espirituais, cada vez menos seres carnais, que nós estejamos cada vez mais alinhados com o Espírito Santo, que ele seja nosso guia a todo momento. Amém, Senhor. Então não é sobre Ele explicou Deus como você me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.